falar sobre um assunto muito importante, que é o manejo na agrofloresta, né? O manejo na hora certa, né? A Nilza pediu que a gente falasse um pouco mais sobre o manejo na hora certa, como identificar a melhor hora de fazer o manejo, né? Quando que é a hora de fazer o manejo. A gente fala muito nas lives, né? Nos textos, sobre esse manejo na hora certa, então a ideia é falar um pouco sobre isso, né? A gente vai fazer essa live aqui na Coringa Agroflorestal, aqui no Trairi, Ceará, região litorânea, né? Uma região com clima um tanto seco, né? onde chove mais ou menos 1.200 milímetros por ano, um solo arenoso. Aqui na Coringa especificamente era uma área de bastante areia, né? Como área de formação de duna. E o pessoal vem plantando agrofloresta e a gente vai falar um pouco desse momento que é o manejo, né? A gente fala que fazer agrofloresta, implantar é uns 5%, né? E aí o manejo é 95% do trabalho. Então a gente vai estar falando aqui agora desses 95%, né? A gente convida todo mundo para convidar, quem quiser convidar o pessoal para assistir, né? Aperta aquele aviãozinho do lado. Que eu acho que é um momento bem importante, né, de falar sobre manejo, né? O manejo feito da forma certa, na hora certa. Aí antes de falar um pouco do manejo que vai ser feito nessa área aqui, na Coringa, se você pudesse explicar um pouco pro pessoal, Luciano, como é que foi planejado essa área, o que foi plantado, os manejos que já se fez, o que já colheu. Foi aliado, né? Alguns plantas que já saíram, né? Que criou, né? Aham. Pessoal, isso aqui é uma área do talhão só, né? 2 linhas de ave. E aqui no meio, essa área que está com aproximadamente uns 5 anos de idade, né? Uhum. Foi a segunda área que a gente fez aqui na Fazenda Coringa, né? Depois que a gente conheceu esse sistema, né? De agrofloresta, né? E para nós aqui, todo da Coringa aqui, foi uma coisa muito boa, né? E vou falar o que já foi colhido, o que foi plantado, o que foi já raliado de ave, né? Da hortaliça até as aves, que já foi saído nessa área aqui, né? Essa área aqui no começo, sempre a gente entra com plantio de ave, né? Tanto de fruta como de madeira. Mas também é importante a gente entrar com aquelas aves hortaliças, né? As anuais, né? Uhum. Milho, horta, né? Uhum. É muito importante para a gente ocupar os espaços que a gente tem nessa área, né? Para começar a ter aquela renda, né? No começo, né? Que é horta, então meio para o próprio consumo da cozinha da gente mesmo, alimento. Aqui foi tirado macaxeira, abacaxi, alface, né? Mamão também recolheu aqui nessa área bastante. Mas também aqui já foi tirado algumas madeiras, né? O eucalipto já saiu, né? Que criou já o araribá que a gente tem aqui, né? Tem jaca, tem mogno, né? Cajá. Tem a cajá, né? E é aquela sucessão, né? Das plantas, né? Uma vai criando a outra até que chegar num certo ponto que a gente tem que eliminar uma para poder a outra se desenvolver, né? Então o manejo ele faz acelerar o processo, o manejo é um acelerador de processos, né? Então, como o Luciano está falando aqui da sucessão, né? Existe a sucessão, que é uma parte muito importante no nosso trabalho, né? Então, como a gente sempre fala, você planta o rabanete, o milho, o mamão e o cajá no mesmo espaço ali. E uma vai criar a outra. O rabanete cria o milho cria o mamão cria o cajá, né? E aí existe um ponto para a gente que é fundamental, que a gente chama de senescência. É uma palavra distante do nosso vocabulário, mas é uma palavra que existe no português. Senescência. O que é senescência, né? Isso acontece na gente também, né? Estou crescendo, estou forte, né? Estou no auge, e é um momento que eu começo a entrar em senescência, né? Toda planta também faz isso, né? Ela começa a crescer, depois ela começa a decair esse crescimento dentro do sistema. Quando essa planta começa a decair, o crescimento dentro do sistema, né? Ela começa a mandar, através de hormônios, uma informação de senescência, uma informação de envelhecimento para o sistema, né? Então é importante na agrofloresta a gente entender que existem conexões, né? Que existem interações entre as plantas, porque a gente está falando de um sistema orgânico, um sistema onde é um organismo, né? Então aqui a gente tem jaca, mogno, laranja, cajá, né? E as plantas não estão separadas, né? O limão ele está junto com o cajá, está junto com o mogno, está junto com a jaca, é um sistema.
É como o nosso sistema, como o nosso organismo. O coração está conectado com o pulmão, está conectado com os rins, com o fígado. Existem interações, várias interações, né? E todo o sistema tem que estar bem, né? Esse é o padrão. Ou será que não é assim? Ou será que a gente pode falar assim, não, meu coração está bom, os rins estão bem, o pulmão está bom, mas o fígado está ruim, tá estragado. A gente pode falar assim, não, deixa, toca a vida. O fígado está estragado, mas tudo bem, o resto está bom, vamos tocar a vida, vamos dar para frente. A gente pode falar isso? Não. Porque se o fígado está ruim, o resto do sistema inteiro vai estar ruim também. Então uma planta está sempre criando a outra, né? E aí, tirar as plantas no momento correto é fundamental. Quando o rabanete criou o milho, ele está criando o milho, quando a gente colhe o rabanete, e aí o milho já está no ponto de ocupar o seu extrato, o seu espaço, o milho fica. E aí o milho vai criar uma mamão, e está criando, e quando o milho está maduro, e a gente tira o milho, o mamão continua crescendo. E a mamão vai criar o cajá, e está criando. Uma hora o cajá já quer ocupar o seu espaço, e a gente tira o mamão. Se a gente não faz o manejo na hora certa, vai atrasar os processos, né? Então o cajá vai ter mais dificuldade de desenvolver, o mamão. Quando a gente maneja as plantas no momento correto, a gente faz acelerar esses processos. Como o Luciano estava falando aqui, aqui tinha eucalipto, né? O eucalipto criou o mogno, criou o araribá, criou o cajá. E no momento que esse araribá, mogno, já estava criado, se identificou que já não precisava mais do eucalipto. Então se decidiu tirar os eucaliptos para ficar essas outras espécies, que são espécies de ciclos mais longos, né? Então uma planta vai criando a outra, e é fundamental tirar as plantas no momento certo, né? Como o eucalipto aqui, que criou o baru, criou o mogno, o cajá, as árvores que estão aqui agora, né? Aqui a gente tem plantas de produção de matéria orgânica, o margaridão, né? Que vai ser feito o manejo, né? Então o margaridão é uma espécie arbustiva, uma espécie mexicana, muito adaptada para regiões áridas, né, Luciano? Muito boa aqui para essa região, né? Boa para gado, né? E muito boa para matéria orgânica. O margaridão, a gente geralmente faz um manejo mais rústico, com facão mesmo. O margaridão a gente nem se preocupa de cortar de cima para baixo, porque ele rebrota muito bem, né? Pode cortar de cima para baixo. Então olha só, a gente cortou o margaridão. O que vai acontecer aqui? Vai entrar mais luz no sistema, vai estar cobrindo mais o solo, vai haver descarte de raiz, ele vai crescer de novo. Isso vai fazer ele liberar hormônios de crescimento para o sistema. Então por isso que a gente fala que o manejo ele faz acelerar os processos. Por isso que as pesquisas sempre mostram que uma agrofloresta consegue sequestrar mais carbono do que uma floresta nativa ou uma regeneração natural. Tem muitas pesquisas nesse sentido, na Coopera Floresta, né? Tiveram várias pesquisas por isso. Porque o eucalipto está aqui sequestrando carbono, criando mogno, e com o tempo a gente tira o eucalipto vira matéria orgânica para o sistema, e o mogno vai crescer mais. Esse carbono do eucalipto vai ser incrementado no solo e vai fazer com que o mogno sequestre mais carbono. Então isso faz acelerar o sequestro de carbono, faz acelerar o crescimento de terra preta, faz acelerar a vida no sistema, né? Então é fundamental manejar na hora certa. Então aqui qual o tipo de manejo que vai ser feito? Primeiro, um manejo de olhar plantas que já não tem mais tanta função aqui. Por exemplo, a mandioca, né? A mandioca ela está aqui, mas ela já não tem mais função, porque a função da mandioca, no caso, é criar a jaca, que é de extrato alto. Então o que a gente tem aqui? Tem dois indivíduos do mesmo extrato. Só que a mandioca ficou aqui, talvez foi alguma que não colheu, que se esqueceu, né? Então já não tem mais lugar para a mandioca, né? Porque a função dela é criar a jaca, criar as plantas do futuro, né? Então a gente faz uma poda aqui na mandioca, né? Para que a jaca possa ficar no seu lugar. E para gerar matéria orgânica, para que o sistema prospere, né? Então, no manejo, vai ser feito desde podas no alto, por exemplo, poderia conduzir o mogno para ficar com fuste mais linheiro, né? Poderia fazer uma poda de abertura na copa da jaca. Mas sempre que a gente vai manejar, tem uma regra que a gente fala, que é começar do simples para o complexo, né?
E o que é o mais simples aqui? É, por exemplo, tirar a mandioca que está querendo voltar. É tirar essas moringas, né, que já não tem mais chance aqui também, porque a moringa também é emergente. E já tem plantas emergentes aqui, como o mogno, como o araribá, como o cajá. Então não tem mais função para a moringa aqui. Tirar esses capins que já não tem mais chance, né? Então a gente vai do simples para o complexo, né? No momento que a gente está fazendo isso que a gente chama de simples, a gente está observando o sistema como um todo, as interações, o que a gente vai fazer. Então tem manejo desde os primeiros dias. Então, por exemplo, tirar o rabanete, isso é um manejo. Quebrar o milho quando ele está fisiologicamente maduro, né? Os povos ancestrais fazem isso. Então tem um consórcio muito famoso, né, nas Américas, que se chama milpa, que é milho, feijão e abóbora, que é um consórcio, é uma agrofloresta. Só que existe um detalhe nesse consórcio muito interessante no manejo, que é o manejo do milho. Por quê? Feijão se colhe ali com 80, 90 dias. E aí sai. O milho, ele vai ficar ali uns 100, 120 dias. Só que a abóbora sai com 150 dias. Então o que o pessoal faz? Colhe o feijão com seus 80 dias. Mas aí o milho, ele não sai, ele fica velho no sistema. E os antigos, o que eles faziam? Eles dobravam o milho. Quando se dobra o milho, tem várias funções. Uma é que diminui o ataque de pássaro, outra é que a espiga cresce, seca melhor. Mas o principal é que quando se dobra o milho, ele para de mandar sinal de senescência para a abóbora, para que a abóbora possa continuar crescendo para produzir dentro dos seus 150 dias. Então isso é um manejo, né? E por isso que a gente fala que o manejo feito na hora certa faz acelerar os processos, né? E aí muitas vezes até a gente entra numa agrofloresta, a gente tem dúvidas, né? Ah, mas será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? E aí o que a gente fala? A gente fala, começa fazendo, começa a fazer, faz. Faz o simples e o complexo, vai fazer capina seletiva, vai cortar margaridão. Que aí você vai encontrando o que tem que ser feito, né, Luciano? É mais ou menos assim que você faz também? Começa, né? Começa do simples pro complexo, né? Aqui tem mombaça na borda, né, Luciano? Você quer explicar um pouquinho do manejo do mombaça? Como que tem sido feito? Aqui é mais uma fonte de matéria orgânica, né? Que a gente tem que botar no sistema de água floresta, né? Aqui é o capim manzano, né? É muito parecido com o bombaço, né? Só que a folha dele é mais de seco e pouco, né? Vou falar como é que é feito o manejo do capim tanzanha aqui na agrofloresta da Fazenda Coringa, né? O capim também, ele manda uma informação de envelhecimento para o sistema, né? O capim é uma, se não for feito o manejo correto, né? O manejo no tempo certo, né? O capim, quando ele logo enrola essas pontas da folha para baixo, né? Ele já está passando um sinal de envelhecimento para o sistema, né? Para as frutas, para as águas que tem no sistema. Por isso que é importante a gente chegar e observar bastante isso no sistema que a gente entra com o capim, né? E o modo do corte desse capim aqui nessa área aqui, a gente faz, como é uma área pequena, né? É mecanizada, a gente faz com o facão ou a roçadeira costal, né? Sempre com 45 dias, o capim aqui já tá sendo bom de ser feito manejo, né? Nessa área. E a gente vem vai cortando o capim no tempo certo. É muito importante também a gente observar onde tem mais pouca matéria orgânica e tentar cobrir aquele local que não tem tanta matéria orgânica, nem aqui. Tá vendo que está o solo exposto, né? É importante a gente fazer essa organização dessa matéria orgânica, porque
a gente tendo material orgânico e não organizar, bem organizado, a gente tá perdendo material orgânico também, né? Pessoal que está acompanhando, quem quiser interagir, é que nem agora a Nilza teve essa dúvida do manejo, né? Então quem tiver mais dúvidas, quiserem ir trazendo, comentando nas publicações que a gente está fazendo aqui na Coringa esses dias, né? A gente vai estar buscando responder, né, Luciano? Durante esses dias a gente vai estar fazendo atividade, e aí se couber dentro das atividades que a gente vai estar fazendo, a gente vai buscar trazer respostas para as dúvidas, né? O capim mesmo a gente pode fazer depois um vídeo mais específico para o manejo do capim, né? Que é uma planta muito importante para a gente, né, Luciano? Uma das plantas muito importantes. O capim ele é muito, principalmente esse mombaça, ele é muito eficiente em ciclar potássio, que é um nutriente muito importante para a agrofloresta, gera muita matéria orgânica. Gera matéria orgânica... Oi? Uhum. Gera matéria orgânica principalmente no começo, né? Então é uma planta muito importante, a gente vai fazer alguns materiais bastante focados no capim também esses dias, né, para explicar um pouco sobre plantios com capim. Se quiser trazer um pouco de pergunta aí, Fabi. Sem nick, qual capim vocês mais gostam? Uhum. Então, primeiro, por que capim, né? Quando a gente fala em agrofloresta, a gente fala muito em árvore, né, Luciano? E árvore é a melhor adubação verde que a gente tem. Né? Por quê? Porque a árvore tem raiz profunda. A árvore é como uma bomba de nutrientes. Ela vai lá embaixo, busca os nutrientes e traz para cima, transforma em matéria orgânica. E quando está na superfície, plantas com raiz superficial, como cacau, como laranja, né? Ou então as hortaliças, as plantas de roça, vão acessar esses nutrientes. Porém, né, quanto tempo aqui, por exemplo, aqui é muito quente, né, tem uma umidade do ar relativamente alta, então é um clima favorável para a planta vegetar muito, para crescer muito, né? Então se eu plantar, por exemplo, uma planta muito crescedora aqui, Luciano, uma glericídia, uma moringa, quanto tempo essa planta vai demorar para dar bastante matéria orgânica? De 6 meses para frente ela começa a dar um pouco já de matéria orgânica. Né? 6 meses. Então de 6 meses para frente, algumas vezes 1 ano, 2 anos. Na minha região é de 2 anos para frente, porque é frio, né? Então, e quem que vai gerar matéria orgânica nesse começo, né? Então a gente vê que os capins têm essa capacidade. Se eu semeio um capim aqui, 3, 4 meses depois eu já estou cortando, já estou cobrindo o solo a partir do capim. Então a gente escolhe capins por causa disso. Aí a variedade, né? Existe algumas escolhas que a gente faz, né? A gente tem trabalhado muito com esse capim aqui, que é o capim mombaça, da família dos pânicos, né? A primeira variedade trazida para o Brasil dessa aqui foi o colonial, né? Por que a gente gosta deles? Primeiro, porque ele se organiza por torceira. Ele não é uma espécie alastrante, como a braquiária, tifton, que são capins que você planta aqui, ela vai deitar e onde ela encosta de novo, ele forma outra planta. O mombaça não faz isso. Ele se organiza em torceira, né? Então você corta e ele vai rebrotar só daqui. Então comportamento é um motivo. Produtividade é outro motivo. É um capim extremamente produtivo. Uma braquiária produz 40 toneladas de massa verde por hectare ano. O mombaça chega a produzir 90 toneladas. Então ele mais do que dobra o volume de biomassa. Então ele é mais produtivo, né? É comportado. É um capim fácil de cortar porque ele cresce reto. Então para cortar com facão, cortar com roçadeira é muito bom, né? Então a gente tem gostado muito do mombaça. Existem outros capins dessa mesma família dos pânicos. Tanzânia é uma variedade. Quênia é uma variedade recente, muito boa também, muito adaptado para regiões secas. Então são capins muito bons, mombaça, Tanzânia, Quênia, né? E aí existe uma outra questão também. Existe basicamente 2 sucessões que a gente fala. Uma é a sucessão vegetal, como a gente citou aqui agora. O rabanete cria o milho cria o mamão cria o cajá. Isso a gente chama de sucessão vegetal. Uma planta está criando a outra. Depois existe a sucessão sistêmica, onde não são só as plantas que estão mudando, é o sistema como um todo, né? Então quando você começa, geralmente a gente começa numa área do que a gente chama de retomada. A gente chamava de colonização,
a gente vem rebatizando de retomada, né? Não meio feio esse nome, colonização. O que é retomada? São essas áreas degradadas, né? Áreas com pouca vida. Então vai vir carrapicho, braquiária, picão, plantas da retomada. E essas plantas vão trabalhar, quebrar o solo, gerar matéria orgânica, ciclar nutriente e criar plantas de um sistema de acumulação. Angico, manjoleiro, açapeixe, carqueja, embaúba, torém, né? São plantas do sistema de acumulação. E essas plantas vão quebrar o solo, gerar matéria orgânica, ciclar nutriente, para plantas de um sistema de abundância vir. Jaca, manga, laranja, banana, milho, tomate. Plantas do sistema de abundância, né? Então não é só as plantas que estão mudando, é o sistema como um todo. O solo, a vida no solo, a estrutura, matéria orgânica, tudo isso, né? E aí, normalmente a gente está trabalhando com plantas de abundância. Laranja é da abundância, mogno é da abundância, cajá é da abundância, cacau é da abundância, cupuaçu é da abundância. Para plantas de sistema de abundância, é melhor que as plantas de serviço, como os capins, também sejam capins de abundância. Esse capim, os pânicos, são capins africanos, né, assim como as braquiárias também, mas são capins originários de floresta, floresta do Congo, floresta da Tanzânia, né? Já as braquiárias são originárias de savana, de áreas abertas, áreas, né, de sistema de retomada. Então, para plantas de abundância, é melhor ter plantas produtoras de matéria orgânica, também de sistema de abundância. Então, por isso que a gente tem escolhido esses capins, Mombasa, Tanzânia, Quênia, são capins bons para a agrofloresta. A jabuticaba nope, acho que é isso. Namastê, aquela mandioca que você podou, não poderia ser colhida? Poderia se tentar, eu não sei se você acha que iria ter mandioca ali, Luciano? Naquela que a gente cortou? Tem? Tem. Pode ser também. Ela está meio fraca, não sei se tem alguma coisa. Mas poderia. Geralmente mandioca que já perdeu o seu espaço na sucessão, né? Ela não tem raiz, assim, ela tá meio fraca, né? Podemos até tentar ver se tem. Geralmente isso aqui a gente chama de restoio, né? É o que restou na roça, né? Vai ter que vir. Tem umas raizinhas assim. Dá pra colher depois. Com enxada, né? Só que quando a gente... Pra cozinhar acho que não tá boa, né? Não, porque ela soa, né, demais, né? É, Depois que a gente faz maneira de poda na macaxeira, ela sempre soa, né? E não fica mais aquela qualidade que é pra cozinhar, pra né? cozinhar. Né? Pra farinha, pra fazer aquele biju ralado. Tá certo. Talvez daria, né? Mas pra cozinhar Cozinhar, né? não estaria bom. Mas mandioca a gente muitas vezes planta, né? Mandioca ela é que nem banana, ela é tão boa que dá até mandioca, né? Como ali no Safão. A gente fez algumas gravações lá e a mandioca lá foi plantada não com o objetivo de colher, não sei como é que foi lá. Foi plantada para o motivo de criar o cacau, né? Sombrear mais o cacau, né? Quem plantou a mandioca lá foi esse. Então mandioca é uma excelente criadeira de árvore. Então muitas vezes nem que não vá colher, mas colher é bom, tal, a gente sempre incentiva. Mas nem que não vá colher, né, a gente planta ela para o sistema, para gerar matéria orgânica, para criar as árvores. É uma planta muito boa também, né? É a mandioca, né? A mandioca, mãe das árvores. O cidadão me perguntou assim, a castanha do Pará fica acima do mogno ou tem que escolher um ou outro como carro-chefe? Teria que escolher um ou outro. As dois são emergentes, né? De ciclo de vida muito parecido, né? Então os dois são emergentes, aí teria que escolher. O castanha do Pará ou o mogno. Aqui também vai ter que escolher, né, Luciano? Tem mogno, tem araribá, tem cajá. Vai ter que se escolher. Já se escolheu entre eucalipto, né? Porque o eucalipto criou e saiu. Mas aqui já se prevê que vai ter um excesso de emergente e que vai ter que se tirar um pouco dos emergentes, né? Porque tem muito cajá, tem muito mogno, muito araribá, né? Mas mesmo assim, né, Luciano? Eu acho que mesmo assim, não mesmo assim, é muito importante plantar uma quantidade grande. Mesmo sabendo que vai ter que sair, é melhor, né? É melhor você poder escolher entre mogno, cajá, araribá,
do que você plantar só uma espécie, aquela espécie dá errado e o sistema não ter nenhuma espécie emergente depois. Né? Então, por exemplo, no seu caso, né, eu acho que mesmo se for mogno e castanha, eu plantaria os dois. Planta o mogno por semente, né, que fica mais barato, e aí depois você escolhe entre o mogno e a castanha. De repente o mogno cria castanha, e você tira umas madeiras de mogno não tão grossas, mas tira, e aí ele criou a castanha, e sai o mogno e fica a castanha. Né? O mombaça é daqueles que cortam os braços e não usa blusa? Até postei uma foto esses dias. Tava manejando o mombaça, ele arranha bastante, né, Luciano? Usar uma blusa mais comprida. De gola também, né? Manga comprida. Quem gosta de usar luva, usa luva, né? Mas ele arranha um pouquinho. Acho que ele não coça tanto, que nem o elefante, né? Não, nem elefante ele não gosta não. Porque o elefante... Mas deixa sempre uns pelinhos. pelinhos na camisa. Então a blusa a gente super recomenda de usar quando for manejar a mombaça, né? Tem duas perguntas aqui sobre o napier. Uma é a Nilza, que perguntou: mombaça é como napier? E o Leonardo perguntou: napier é de sistema de abundância? Napier é de sistema de acumulação. Só que o napier, ele tem uma questão. O napier é o melhor capim que tem em termos de produtividade. É uma das plantas no mundo que mais produz biomassa. Né? Só que o napier ele tem uma questão. A cana dele, né, Luciano? Quando eu jogo no chão, o que acontece? Se ela estiver madura. Se ela estiver madura, vai ser uma brotação e vai continuar pegando, né? Por isso que tem aquele que a gente falou aqui, né? O corte na hora certa, né? O manejo na hora certa. Né? Porque o napier faz isso, né? Ele vai enraizar e vai brotar. E geralmente o capim, porque aqui já está uma área mais velha, o capim não está tão forte. Mas geralmente o capim está na entrelinha, né? O que a gente faz? A gente corta o capim e joga na linha. Né? Plantar capim para não ter capim. Plantar capim na entrelinha, para na linha forrar com muita matéria orgânica e não ter capim. Então corta na entrelinha e joga para a linha. O napier, se eu jogar ele maduro na linha, ele vai entrar em contato com o solo, né? E vai brotar. E eu não quero capim na linha. Então o napier ele tem essa dificuldade. Existe um agricultor que eu trabalhei em Barra do Turvo, o Jackson, né? Que esse rapaz, o Jackson, ele conseguia plantar napier. Por quê? Ele plantava napier, né, todinho na entrelinha, e aí o napier, quando ele estava grandinho, ele cortava. E aí esperava 45 dias e meio. Depois de 45 dias e meio, ia lá e cortava o capim e colocava na linha. Né? E aí o Jackson conseguia ter napier. Né? Só que se você, por acaso, não for o Jackson, né, talvez não seja bom você plantar napier. Por exemplo, se for eu, né, que eu muitas vezes não consigo voltar em 45 dias e meio. Né? E aí você espera ali 48, 49 dias, né? E aí quando eu corto o capim, ele já está mais maduro, ele já lignificou, já está com cana aqui. E aí quando eu corto o capim e jogo no pé da fruta, aquele capim em contato com o solo vai pegar. Né? Então o napier é muito bom, é muito produtivo, mas ele exige um agrofloresteiro, uma agrofloresteira extremamente dedicado, extremamente pontual, né, para manejar ele na hora exata. O mombaça, ele te dá uma brechinha maior. Se você errar o ponto de manejo, você pode voltar ali 2, 3 dias depois, que ele não vai te dar trabalho. Duarte perguntou assim: a jussara deve ser plantada com muita densidade e qual um bom consórcio com ela? Jussara adora ser plantada em bananeira, que nem açaí, né, Luciano? Porque ela gosta de muita umidade. E a bananeira geralmente ela é tipo um funil, aquelas folhas captam água, escorrem no seu tronco. Em roda da bananeira geralmente é mais úmido. Então a jussara é um parente do açaí, só que ele dá sozinho, né? Da Mata Atlântica. E aí a gente planta geralmente junto com a bananeira, lá em casa planta muito junto com a bananeira. Ou junto com mandioca, né? Porque mandioca é uma excelente criadeira de árvore e de açaí também. E aí uma coisa que a gente recomenda, né? A gente até vai filmar aqui esses dias e compartilhar o plantio de açaí que o Luciano fez. Como é que faz, Luciano? A semeadura de açaí direto assim? A semeadura a gente vem com a semente, né? De 10 a 5 sementes, né? E faz o becinho e planta e faz uma coberturazinha com 2 troncos de macaxeira. Ou então, a gente, no manejo da banana mesmo, no meio da banana, quando a gente tira do meio, planta ele no meio da torceira da banana, tá? Para dar aquela protegida no açaí.
Então a gente planta bastante. Isso é um aprendizado muito importante, a gente plantar bastante. Depois você escolhe, faz um raleio, corta, veio de 10, veio 8, né? Depois corta 7, fica 1, né? O mais bem formado, o mais bonito. A gente faz isso muito com outras árvores também, né, Luciano? Com outras plantas perenes, né? Planta para depois escolher. Planta quantidade maior para depois escolher, né? A Mara Moraes perguntou se o Tanzânia também é de floresta. Tanzânia também é um capim florestal, sistema de abundância de floresta. Capim muito bom. Até muitas vezes é difícil, né, Luciano, identificar um do outro, né? Eles são muito parecidos. Pouca coisa, a diferença é muito pouca coisa. Acho que parou aqui as perguntas. Tá escurecendo também. Acho que é isso, pessoal. A gente vai estar esses dias em mutirão aqui, né, Luciano? Em atividade de formação, né? E aí, dentro do possível, a gente vai gravar algumas coisas para divulgar, né? Materiais, tanto na Coringa Agroflorestal, então quem puder e quiser seguir a Coringa Agroflorestal no Instagram, Agroflorestando ao Pé da Planta, né? E aí no meu perfil também a gente vai tá divulgando as coisas. E também a gente convida o pessoal para compartilhar, né? A gente está fazendo esses materiais de forma gratuita, né? E são conhecimentos que podem ajudar muita gente que está implantando, manejando suas agroflorestas, né? Então quanto mais a gente espalhar, plantar essa semente, né? Até porque que vai ter bastante plantio, né? Desde o início, né? E manejo numa safra mais avançada, né? Safra sem irrigação, safra com irrigação. E é isso, pessoal. Vai ter o curso que começa agora no sábado, né, Fabi? Que dia que dá? Dia 30, 29, a primeira aula, das 9 às 11, o curso de agricultura ancestral, comigo, Dr. Walter e Leosmar Terena. Então, dia 29 tem a primeira aula, e aí depois o dia 5 e o dia 12. Vão ser 3 encontros ao vivo, onde a gente vai falar bastante de agricultura ancestral, né, das origens da agrofloresta, de onde vem, como se fazia, como está hoje e como se vem se fazendo em vários lugares. A agrofloresta como uma retomada, né? Como diz o Ayrton Krenak, a solução está na ancestralidade, ela está no passado, né? E a agrofloresta para a gente é uma agricultura ancestral. Então vai ter esse curso. Para mais informações na Agroflorestando, o link está na bio. Ainda tem algumas vagas. E ainda tem bastante vagas. Isso aí, pessoal. Valeu. Né, Luciano? Valeu.